então, sobre, finalmente, né, sobre Dark Deleuze. A Bárbara, você quer falar, Bárbara, sobre a morte do autor? Quero não, quero te ouvir só. É quando você colocou a morte do homem, falei, tchá, e diferente. Aí agora, aí por isso eu coloquei a morte do autor, então você quer. É, Por favor, para isso. a morte do homem, Bárbara, compreende a morte do autor. Para quem não sabe o que Michel Foucault aprontou com aqueles 2 episódios que eu, eu trouxe para vocês, o Foucault deu uma entrevista com a orientação de que o autor, até para ele não recorrer ao argumento de autoridade, para que o autor não fosse identificado. Então, esta entrevista ficou conhecida como o filósofo mascarado. E ali o Foucault fala, né, sobre diversas questões, quer dizer, olha só como que o Foucault procura desconstruir a própria identidade dele. Como ele procura, eu sempre uso esta imagem também, como ele procura passar a sombra, e não é só uma imagem, de fato, passar a sombra de tudo que está aí fora. Um outro momento em que ele faz isso é com a publicação do verbete, como eu disse, onde ele escreve sobre ele próprio, né, num dicionário de filósofos, que tem publicado em língua portuguesa pela editora Martins Fontes, e ele assina como Maurice Florence. E ficaram tentando achar lá quem era o tal, quem é esse cara? Como é que ele ousa falar sobre Michel? Quem é, né? Queremos saber de onde é, de que instituição, o que é que publicou, e era o Foucault. E ele estava por detrás das cortinas lá, dando risada de maneira, né, diabólica. Ou seja, e aí a morte do autor vai para esse sentido mesmo, Bárbara. A morte do autor em Deleuze, em Guattari, é possível nós identificarmos também. Deleuze e Guattari, ali você não tem Deleuze e Guattari, você tem Deleuze e Guattari, é um agenciamento. É uma outra coisa, é um devenir que surge desse agenciamento. Surge algo ali que não é nem Deleuze apenas e nem Guattari apenas, é uma simbiose que está acontecendo ali. De um ativista político, de um psicanalista, de um pensador, de um filósofo, se assim quisermos, até para a gente poder encurtar aqui essa questão, é um agenciamento. E esse agenciamento se compõe em uma máquina poderosíssima, que produz uma obra poderosíssima. Poderosíssima, eu quero dizer no sentido, né, de intensidade, de potência, não dos poderes que aí estão. Poderosíssima, talvez, para nós nos voltarmos contra os poderes, que é o antiédipo, o Kafka e a literatura menor, Mille Platô, o que é a filosofia, e assim por diante. Agenciamento. Né? É um agenciamento. Agora, para a gente voltar um pouco aqui à questão de Dark Deleuze, vejam só uma coisa, pessoal. Eu tinha passado uma entrevista para vocês em que esse autor, André Cup, se vocês quiserem fazer considerações, podem ir abrindo, ele diz o seguinte: eu vou baratear, eu estou barateando aqui bastante a perspectiva do autor, até para que a gente possa abrir depois, né, um pouco mais aí para a intervenção de vocês, enfim. Ele diz o seguinte: como é, como é, porque nós temos que pensar no conceito de maior e menor para o Deleuze. Né? Maior e menor para o Deleuze não tem a ver com quantidade, tem a ver com intensidade. Como é que eu vou, como é que eu vou me aproximar de Deleuze para transmutá-lo em uma máquina de guerra, sendo que Deleuze foi tornado um autor maior? Hoje há congresso sobre Deleuze, Deleuze hoje, né? 14º Congresso Deleuze e a Educação. Como é, quer dizer, para que Deleuze caiba, eu não sei se eu estou me fazendo claro onde eu estou querendo chegar,
Para que Deleuze caiba em um congresso sobre educação, ele precisa ser amputado. Ele precisa ser destruído para que ele caiba ali. Ele precisa ser despotencializado para que ele entre dentro dessa perspectiva. O que eu vou fazer com o Deleuze tornado autor maior, sendo que Deleuze é um autor menor? É um autor que caminhou às margens, que caminhou, utilizando essa expressão, à sombra da história da filosofia. O que eu faço? Estou fazendo uma pergunta. O que eu faço com os anais do 5º Simpósio Gilles Deleuze da Unicamp? O que eu faço com isso aí? Falem para mim. Calhamaço de 300 páginas ou 400. O que eu faço com isso? Essa é a questão. Né? Quer dizer, o que eu faço com Deleuze tendo sido transformado em um autor oficial? Inclusive, ele diz isso lá no Abecedário. Perguntam para ele o seguinte: você poderia um pouco nos falar um pouco sobre os governos de esquerda? Ele falou: que governos de esquerda? A partir do momento em que a esquerda é governo, ela deixa de ser esquerda. Né? A partir do momento em que a esquerda é situação, ela deixou de ser esquerda. É o que nós estamos falando com Deleuze. A partir do instante em que Deleuze se transforma em objeto de erudição de especialistas, acabou. Claro, pessoal, não há problema algum nisso aí também. Não há problema algum. É por isso que nós dissemos lá atrás, para quem está tudo bem, para quem está tudo funcionando bem, ótimo, siga a existência, vá se agenciar com outras coisas. Agora, esta linha que nós estamos tomando aqui é para aqueles que procuram buscar um pouco de ar puro, que procuram buscar a janela, que procuram buscar a porta de saída. Então, ele vai dizer justamente aqui, eu separei um trecho aqui da entrevista, onde ele diz isso, né? A popularidade de Deleuze hoje não deixa de levantar uma questão espinhosa. Como podemos continuar a linha deleuziana menor quando ele, Deleuze, foi transformado num pensador maior? Para mim, aqui vem uma coisa importante de Dark Deleuze, o Milan, Carlos, vocês que estavam, né, bastante preocupados com essa questão. Para mim, o primeiro passo para se construir Dark Deleuze consiste em separá-lo de seus comentadores. É sério o que esse cara está dizendo. É sério. Primeiro passo para a construção de um Deleuze subterrâneo, dark, é a separação de Deleuze de seus comentadores. Os comentadores tornaram Deleuze um autor inofensivo. Inofensivo. Tá? Separei outro trecho aqui só para a gente prosseguir. E aí ele diz o seguinte: é por isso que eu volto ao último Deleuze, o Deleuze do ensaio da sociedade de controle. Valendo lembrar que o Deleuze da sociedade de controle é o Deleuze de 1990, tá? Está caminhando aí para o final. É por isso que eu volto ao último Deleuze, o do ensaio da sociedade de controle. E a sua recomendação de embaralhar os códigos, de buscar espaços onde nada precise ser dito, de instituir vacúolos de não comunicação. O Deleuze diz isso: nós perdemos o direito ao silêncio. Todo mundo tem que falar o tempo todo sobre tudo. É o tempo todo sobre tudo. É uma sociedade, aqui eu não estou pensando no Auguste Comte, mas é uma sociedade extremamente positivista e positivada. Você precisa falar, produzir o tempo inteiro. Não há mais espaços para esses pequenos vácuos furtivos, né? Tudo está exposto o tempo todo. E claro, você estando exposto, você é facilmente identificável e você é facilmente controlável. Né? Prosseguindo. Aí ele diz assim: tais ações alimentam a fonte subterrânea da escuridão de Dark Deleuze e o poço de onde brotam o ódio, a crueldade, a interrupção, a desvirada, a fuga, o cataclisma e a destruição de mundos. Então, olha só o que eu dizia para vocês. Alguém escreveu algo aqui no chat.
É a tagarelice como é. Pois é, Carlos. Pois é. Hã? Alguém mais perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tinha sido o comentário anterior do Rafael. Vou compartilhar sim. Guattari, não vou esquecer. Revolução Molecular. Então, é isso. Né? Quer dizer, tem uma parte aqui no livro, pessoal, na página 44, onde ele vai falar sobre a questão do ódio. Né? Olha o que ele diz. O ódio bárbaro, primeiro, ele vai ser muito pontual em relação à base que Dark Deleuze possui. Olha aí, Cássia, e essa base se chama Rambo. Ele vai dizer o seguinte: Dark Deleuze renasce sob a forma de um bárbaro descrito por Rambo em seu livro A Temporada ou Uma Temporada no Inferno. É lá onde o Rambo diz, eu já disse para vocês, vai ter uma passagem no Temporada ou Paragem no Inferno, como quiserem, em que o Rambo se coloca como um bárbaro, como um negro, como um pele vermelha, para dizer que ele não era mais um europeu. Eu sou qualquer outra coisa, mas eu não sou um de vocês. Eu tenho a vista fechada à vossa luz, ele diz, mas eu posso ser salvo. Certo? A Bárbara mandou aqui alguma coisa, eu acho que ela está... Tá indo, a Bárbara tá indo, legal. Então, pessoal, Dark Deleuze surge a partir do barbarismo. Olha só, isso é muito importante. A partir do barbarismo. E esse barbarismo nós podemos chamar de nomadismo? Certamente sim. Então, Dark Deleuze é um movimento aberrante, é um movimento de desvio. Né? E ele prossegue. O ódio bárbaro não pode ser indiscriminado, mas tampouco segue uma ciência do juízo. Na verdade, olha aí, Milan, o ódio bárbaro é o que resta depois de abolido o juízo de Deus. Na verdade, o ódio bárbaro é o que resta depois de abolido o juízo de Deus. O ódio é o complemento ambivalente do amor e, como tal, pode facilmente evitar uma recaída no ressentimento. Pois o ressentimento é uma imagem depreciada do amor, como é demonstrado pelo Deus cristão. Aquele que amava este mundo de tal modo que introduziu nele o ideal ascético e o parâmetro do juízo moral. Só isto aqui que eu trouxe, já dá para a gente prosseguir mais uns 3 ou 4 encontros. Né? Quer dizer, olha o que ele está dizendo. Amar o mundo, olha aí o Paulo Freire, Carlos. Amar o mundo, o que o amor ao mundo, em última instância, trouxe? O ressentimento cristão. Sim, é verdade. Rafael, tem um professor, acho que ele é do Sul, ele se chama César Kirai, talvez você conheça. Você conhece? Não. Conhece? Ele fala que Deleuze desenvolveu os conceitos, seus conceitos. Os conceitos foram recebidos numa bruma mania de felicidade. Talvez aí ele diz o seguinte: talvez os conceitos de Deleuze fossem mais vigorosos se tivessem sido recebidos numa bruma de melancolia. Eu acho que isso faz ponto com o que você falou anteriormente, entendeu? Depois você passa esse autor, Carlos. Você passa esse autor para nós. Perfeito. O Dark Deleuze é isso. Quer dizer, quando você pega esse Deleuze na linha Peace and Love, né, esse Deleuze paz e amor, o Deleuze que fala da alegria, o Deleuze que fala em nós acreditarmos no mundo, de alguma forma, em última instância, este amor ao mundo extremado, que trazem Paulo Freire, os cristãos, ou seja lá quem for, produziram o ressentimento. E o ressentimento produziu o quê? A máquina de juízo. Olha como as coisas estão conectadas, pessoal. Então, eu ousaria dizer, ele não diz isso, mas eu ouso dizer, que de saída nós teríamos que recorrer a um pessimismo schopenhaueriano, no sentido de entender o mundo como um lugar que só propicia este mundo que está aí fora. Eu quero dizer, vale frisar, esta ordem estabelecida, não o mundo
da vida, né? O mundo que está aí fora, esta máquina que está montada aí fora. Isso aí, o que a tão falada democracia até hoje produziu? Olha aí para fora. O que a democracia produziu, pessoal? Tá aí. A democracia produziu, de alguma forma, vocês estão vendo que está posto aí. Quem produziu isso aí foi a democracia. Ou seja, o ódio ao mundo, em última instância, ele é outra faceta de uma moeda que tem, né, do outro lado, o amor ao mundo. Porque nós não podemos compactuar com o que está aí. Não dá para a gente compactuar com esse colapso que está ocorrendo aí fora. Então, é aí que está. Ele diz em um outro ponto do livro, a única máquina que nos interessa é a máquina de guerra. Como é que eu posso construir uma máquina de guerra em meio ao que está aí? Como é que eu posso dizer pequenos nãos quando todo mundo diz sim e pequenos sims quando todo mundo diz não? Essa é a questão. Rafa? Rafa, sou eu, Cássia. Eu achei, desculpa estar te interrompendo, que senão eu vou esquecer da questão. É que eu achei interessante, que já tinha pensado sobre isso, nesse ponto que você falou aí, sobre essa exacerbação da exibição, né? Quer dizer, do não silêncio, e quanto mais você se expõe a isso, mais fica fácil de ser capturado, né? Que é o que a gente vê praticamente todos os dias aí. Claro, Cássia. Exatamente. Exatamente. Né? Quer dizer, quanto mais exposto você está, mais submetido aos poderes você está. Daí a importância de nós criarmos o que esse autor aqui do Dark Deleuze chama de vacúolos furtivos, de nós conseguirmos escapar disso. Em primeiro lugar, odiando o que está aí. Não há como nós olharmos de uma maneira otimista para o que está aí fora. Não tem como. Como é que nós vamos olhar para o que está aí de uma maneira progressista? Né? De uma maneira a pensar que basta uma simples troca de governo? Claro, lembrando como eu disse. Lembrando o que eu disse em outros encontros. São nossos aliados. Mas isso aí não dá conta de resolver o problema de maneira nenhuma. Até mesmo porque, olha só, tudo isso aí é um grande quebra-cabeça, pessoal. O poder é o que eu mencionei. Nenhum governo. Vocês já ouviram alguma propaganda ou algum programa governamental que coloca o poder em questão? Sim. Agora, nós iremos, então, a partir de hoje, nós iremos criar um programa de governo onde o poder... O Milan escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Onde o poder, as relações de poder serão desestabilizadas e depois abolidas. Desconstruindo o julgamento, a máquina judicial, a binaridade na própria subjetividade, colocando afetos positivos no lugar e fortalecendo alianças e agenciamentos. Sobrepondo uma forma nova ao que está aí a partir de si. Não sei se resolve, mas é um início. É um início e é o possível, Milan. É um início e com muito cuidado, é o possível. Porque aí é que está a diferença entre revolução e devenir revolucionário. Eu não preciso esperar nenhuma condição material para que uma revolução invencível seja instaurada. Não falta nada, as condições estão aí. As condições estão aí. Né? Quer dizer, agora, não adianta, por exemplo, você ter um discurso que pregue ou que vá de encontro a situações de igualdade, de distribuição de terras, né? Um discurso progressista, sendo que, afinal de contas, você reproduz todas as questões que o capital traz. Todas elas. Então, essa é a questão. É um exercício de desmontagem
a princípio, para que a gente possa construir no lugar disso uma outra coisa. E construir a partir do quê, em primeiro lugar? De nós. É a revolução molecular. Esta é a revolução molecular. Devenir revolucionário é diferente de revolução. Ele diz aqui, o comunismo sou eu. Não preciso esperar condição material alguma. Eu sou o comunismo. Como o Salvador Dalí disse, né? Você usa droga? Ele falou, não, a droga sou eu. Eu sou a droga. Não uso droga nenhuma. Quer dizer, o desembestado aqui sou eu. E necessariamente, para que você, veja só o que eu dizia antes de nós tomarmos água. Dark Deleuze, com as suas linhas de fuga, não é para ser interpretado. Uma linha de fuga jamais deve ser interpretada, ela deve ser empreendida. A partir do instante em que você tenta interpretar ou compreender uma linha de fuga, você automaticamente já aboliu e já matou essa linha de fuga. Linha de fuga se empreende, não se interpreta. Porque você enclausura a linha de fuga, não é isso? Você tira toda. Porque uma linha de fuga é um movimento de desterritorialização. O Deleuze diz que há algo de diabólico em uma linha de fuga. Você precisa de uma espécie de vertigem para empreender uma linha de fuga. E essa linha de fuga aparece, né, quando nós olhamos para o lado, ela aparece em diversas esferas. Você tem linhas de fuga na literatura, você tem linhas de fuga na música, você tem linhas de fuga no teatro, com Antonin Artaud, por exemplo. Você tem linhas de fuga no pensamento, com Spinoza, com Nietzsche, com Michel Foucault, com Guattari, com outros mais. Na poesia, inclusive, eu queria apresentar um autor para vocês chamado Roberto Piva, um poeta paulistano. Vocês conhecem o Piva, pessoal? Sim. Roberto Piva? Nossa! O Roberto Piva olha, eu ouso dizer assim, é uma das... Deixa eu mostrar o livro dele. Depois eu pego o livro dele para vocês. Do Roberto Piva, inclusive também é alguém que fala sobre os nômades, bem antes de Deleuze. Bem antes. Roberto Piva foi uma força incapturável. Uma força cujas instituições não conseguiram codificar. A Cássia escreveu aqui, Deleuze vai substituir a interpretação. Pois é, Cássia, em Deleuze, não há o que se compreender, o que se interpretar, o que se refutar. Deleuze vai falar, sobretudo aqui, nos dialogues. Infelizmente, esse livro está esgotado. O sujeito estava pedindo R$600 na estante virtual outro dia. Esse livro custava 48 com preço de capa, mas deve voltar em breve. Tenha um pouquinho de paciência que isso aqui, né, vai voltar, evidente que sim. É a melhor porta de entrada para Deleuze são os dialogues, não há outra. As conversações e o diálogo. Tá? O Deleuze diz aqui, deixa eu só colocar aqui que essa minha pilha de livros é complicada. Se eu não segurar, ela cai. Não há nada a se compreender, não há nada a interpretar. Nada. É do tipo conexão elétrica. O que ele chama de pop filosofia é uma filosofia feita a partir de intensidades. Isso aqui funciona para você ou não? Tu não tem que ficar te debatendo sobre o Paul Ricoeur. Funciona Paul Ricoeur para você? Se funciona, vá em frente. Se não, vá para outro canto. Vá para outro lado. Nós estamos falando aqui numa física, nós estamos falando aqui em linhas de potência. É por isso que muitos pensadores, ou melhor, poucos pensadores, como Cláudio, vão dizer que o Deleuze não é um filósofo. Porque o conceito... Vejam só, pessoal, o conceito para o Deleuze, ele nunca é um fim. Vai falar em criação, Cássia. Exatamente. Em criação. Aí você colocou uma palavra importante para o léxico de Deleuze. Produção também, né?
Produção, criação. Um conceito é um operador que me possibilita, de alguma forma, se ele, obviamente, me for conveniente, a que eu empreenda linhas de fuga, a que eu aumente a minha potência, a que eu me intensifique. Deleuze não publicou conceito para ser discutido na USP. Não criou. Você aprender a produzir os teus encontros. É uma coisa espinosista, né? Você, de certa maneira, aprender a produzir seus encontros. Mas uma coisa nesse... Agora, você me deixou extremamente preocupado com uma coisa, Rafa. Porque do momento em que você institucionaliza qualquer coisa, você já acabou com a coisa em si. Você já acabou com essa potência, não é? Claro. No momento que você cria um Estado, no momento que você cria uma educação, você já institucionalizou, você já rompeu. Então, eu fico pensando o seguinte, agora eu fiquei preocupado, o seguinte, existiria uma saída para a educação? A gente poderia pensar... Essa é a questão. Aí você entrou numa pergunta que é, sabe aqueles jogos ralés que tem na televisão, tipo Luciano Huck, para ganhar R$1 milhão, não tem aqueles jogos? Você entrou na pergunta do milhão, meu irmão. Como pensar? Primeiro, Foucault e Deleuze não trouxeram. Deleuze tinha horror a escolas filosóficas, a tudo que fosse ismo, a tudo que fosse normativo. Foucault, bom, quando Foucault fundou o GIP, o Grupo de Informações sobre as Prisões, ele jamais se colocou como um porta-voz dos prisioneiros, dos aprisionados. Ele criou o grupo para dar voz a eles. Foucault nunca foi guru, Deleuze tampouco, nunca foram líderes, nunca foram vanguardistas do que quer que fosse. Nunca. Né? Enfim, tentando mapear isso a questão. Ou seja, eles não trouxeram nenhuma proposição, nada, no que se refere à construção, por exemplo, de uma outra sociedade, de outras instituições, nada disso. Derrida também não. Inclusive, essa semana eu vou falar sobre o Derrida, viu, pessoal? Vocês estão convidados, tá? Só sobre o Derrida, não vou falar. E lá vocês não vão nem me reconhecer, porque lá tem que estar uma coisa super polida, né? Mas estão todos convidados para a gente falar um pouco sobre o conceito de animal em Derrida. Eu vou falar para os professores lá, mas vai ser aberto. Você divulga para a gente. Você divulga para a gente, então? Mando. Ô, Milan, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela presença, cara. Agradeço. Tamo junto. Então, pessoal, até para não tomar muito mais tempo de vocês, né? Dark Deleuze eu apresentei grossamente, né? Quer dizer, então seria este movimento de destruição desta ordem estabelecida que está aí, seria uma retomada. Eu tô sempre, né, brincando aqui com as expressões, mas eu não vou me furtar de dizer isso. Seria uma retomada de uma leitura bárbara de Deleuze, né? De uma leitura em que colocasse, deixa eu ver aqui que o Lúcio escreveu, professor Rafael, o pensamento de Deleuze, linha de fuga, a melhor maneira de curar esse mundo perdido, o mundo doente. Então, Lúcio, aí é que está. Aí nós já vamos, Lúcio, depois falar um pouco sobre o Black Bloc, enfim, Dark Deleuze vai por aí, sim. Essa aí é a via, tá? Então, pensando, eu vou tentar primeiro elucidar aqui a questão do Leonardo, e depois a gente vai pro lado aqui que os outros companheiros escreveram do Lúcio, né? Para a gente depois ir caminhando para o fim, para não segurar muito vocês. Pensar uma educação. Por quê? A não ser que você pense uma educação sem escola, né? Que você pense uma educação sem escola. Agora, pensar uma educação institucionalizada a partir de Foucault e de Deleuze, olha, já escreveram, tá? Tem 2 livros sobre isso.
Deleuze e a Educação, que foi escrito pelo Silvio Galo, lá da Unicamp, e Deleuze e Foucault e a Educação, que foi escrito pelo aquele professor do Rio Grande do Sul. Como que ele... É um nome composto. É o professor... Deixa eu me ver aqui. Foucault e Educação. Este livro aqui saiu pela Editora Autêntica. É uma coleção, tá, pessoal? Nietzsche e Educação, Derrida e Educação, Bourdieu e Educação. Esse livro foi escrito pelo professor Alfredo Veiga Neto. Alfredo Veiga Neto. Ele escreveu sobre o Foucault e Educação, e o Silvio Galo escreveu sobre Deleuze e Educação. O Silvio Galo é um professor que se coloca como anarquista, enfim, leitor de Deleuze, de Foucault, aqui da Unicamp. Tentando responder essa questão. Ele estava falando... ele estava trabalhando no tema do Foucault, né? E o Galo, ele foi um cara que participou da minha banca de defesa do mestrado. Eu não conheço o Alex pessoalmente, mas ele tem vários trabalhos, né? Publicado, a Cássia escreveu. Cara, tem uma outra... Quando eu comecei a estudar o Foucault, foi por mediação dele e o pesquisador Alexandre Filodi. Filodi é um monstro, assim, é um cara sensacional. Ele é bem desterritorializado mesmo, é aqui da Unifesp, né? Só que o Galo, ao mesmo tempo que ele desterritorializa, ele reterritorializa. Ele faz exatamente o que o próprio... o Guattari, né, vai falar que temos que partir para essas linhas, mas temos que tomar cuidado com o processo de reterritorialização, que é inclusive o que o Léo acabou de comentar, né? Desculpa, Leonardo, Léo, sim, assim, né? Ficamos íntimos. Não, pode chamar de Léo, pode chamar de Léo. Eu acho que a sua fala foi um start para levantar a questão do Leonardo, a questão da Cássia, a minha questão, que agora eu queria até te aproveitar, já que você estava falando da educação. Até que ponto, por exemplo, você criar linhas de fuga, por exemplo, e agora a gente até pode jogar na educação, até que ponto você criar linhas de fuga, talvez, e olha onde eu vou chegar, para pessoas que talvez não estejam plenamente compreendidas sobre a potência da vida nas obras desses caras, não seria uma tentativa e um escapismo para o suicídio, por exemplo? Então, olha aí, tá vendo? A Cássia colocou que tem uma outra autora, uma mulher, né? Agora travou aqui meu sistema, mas assim que ele liberar eu vejo aqui. Então, o Alex, Esther Hauser, Pensar em Deleuze, Violência e Empirismo no Ensino de Filosofia. Então, obrigado pela indicação, viu, Cássia? Eu vou dar uma olhadinha aqui também. Então, gente, aí é que está o problema. Né? Vamos pensar o cuidado de si na educação a partir de Michel Foucault. Certo? Só que, quando você está falando sobre educação, você tem dois problemas aqui. Primeiro, nós teríamos que delimitar o que nós estamos chamando de educação, né? Que é um conceito muito amplo. Segundo, se você está falando de uma escola particular, você tem uma instituição que está a serviço do mercado. Se você está falando de uma escola pública, tu tem uma instituição que está a serviço do Estado. Agora, aonde é que sobraria, Alex, se não na esfera da subjetividade de um professor ou outro, empreender essas... Onde sobraria espaço, eu quero dizer, se não na subjetividade de um professor ou outro, para que essas linhas de fuga ou para que essas linhas de desterritorialização ou de resistência fossem traçadas. Porque se você pensar na educação de maneira macro, você pensar na educação como um todo, é impossível do meu ponto de vista, e só do meu ponto de vista, né? Eu não li esses livros que o Veiga Neto, que o Galo escreveram. Como é que você pensa, para o Carlos aí que é coordenador, que é diretor, como é que você pensa num programa pedagógico, né? Que de fato vá de encontro à vida, que de fato vá... Porque a educação está a serviço do mercado de trabalho, afinal de contas.
A educação é a grande porta de entrada para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está pautado no quê? Na competitividade, na produção, no desempenho, tudo que nós ligamos lá atrás. Né? Quer dizer, como meter Deleuze e Foucault dentro da educação, sendo que ela própria, educação, enquanto instituição, né? Enquanto uma máquina abstrata institucionalizada, como é que eu vou empreender essas linhas de fuga dentro de um aparato de sequestro? Essa é a pergunta. O Foucault vai chamar as escolas de espaços de sequestro. Enfim. E aí você tem um professor que precisa seguir todo por exemplo, numa escola, estou pensando aqui numa escola que seja apostilada, como é a escola que eu trabalho, o professor precisa contemplar aquele conteúdo, porque esse conteúdo vai ser cobrado, esse conteúdo vai ser avaliado. A escola vestibular, o pai. Claro. A escola trabalha a partir de índices de desempenho. Os professores, inclusive, na esfera pública, ganham bônus por conta da contemplação de algumas metas. São mensurados, né? São mensurados, né, Rafael? Aí nós vamos cair nesse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quer ver? Só um instante. Rafael também está nos agenciamentos de mostrar só livro acima de R$500. Está difícil, hein? O livro está na minha cara e eu não vi. Vocês conhecem esse autor? O Christian Laval? A escola não é uma empresa. Não conheci. A escola, leitor de Foucault. O neoliberalismo em ataque ao ensino público. Aí, Cássia, a escola não é uma empresa. Porque o que ele está dizendo? Justamente isso. Que gente, essa preocupação estava lá com o Foucault no final dos 70. Desses tentáculos, desta forma empresa do neoliberalismo se esparramar por todos os segmentos da nossa sociedade e dos nossos modos de ser e agir. Então, a escola hoje, ela é uma empresa. Nós somos uma empresa, não é só a escola. O casamento é uma empresa, você é um CNPJ. O casamento é uma empresa, a escola é uma empresa, o esporte é uma empresa, os animais se transformaram num grande filão de mercado. Tudo é territorializado pelo capitalismo. O capitalismo, ele codifica todos os fluxos desviantes e os reterritorializa. Daí que é muito difícil nós pensarmos uma educação, que tenha aí o pensamento do Foucault e do Deleuze, a não ser que você estiver pensando em educação para fugir dela. Se for para isso aí, você está no caminho certo. Agora, pensar uma educação formativa, propositiva, a partir de Foucault e de Deleuze, de Dark e Deleuze, então, é o ódio contra o mundo, é o ódio criador, é o ódio destruidor, mas não é um niilismo passivo, é um ódio destruidor que vai para o encontro da construção de uma outra coisa. O que essa outra coisa é? Não me perguntem. É a construção de algo diferente do que está aí. E agora, só para finalizar, deixa eu só ajeitar aqui, que eu tenho essa pilha aqui de livros que fica ao meu lado, pessoal. Realmente, como eu falei, eu tenho um problema sério com ela. Se isso aqui desabar, é um estrondo. Vocês não fazem ideia. Vai ter que comprar outra estante aí, Rafa. Vou, rapaz. Tem que comprar outra estante, meu. Chegou um guarda-roupa aqui, como eu falei para vocês. É claro que ele vai abrigar mais livros do que roupas, né? Guarda-roupa é só o nome. Eu pensei nisso, sabia? Quando você falou que chegou. Com certeza. Vai mais livro para ali do que roupa propriamente dita. Vamos ver aqui. Agradeço a indicação da Cássia. A Cássia falou: eu tenho essa coleção Deleuze Educação. Alguém tinha dito aqui, o Lúcio, professor Rafael, o pensamento de Deleuze é a melhor maneira de curar esse mundo perdido, esse mundo doente? Então, Lúcio, na verdade, a linha de fuga seria uma forma de você se colocar outra vez a favor da vida.
Porque esse mundo que aí está, e tomando hoje o Dark Deleuze pela destruição deste mundo, pelo ódio a este mundo, esse mundo é uma máquina de empobrecimento e de enfraquecimento da vida. Eu estou pensando aqui também, ao dizer isso, a gente está fazendo um grande mix, tem um texto do Walter Benjamin, lá de 1933, chama Experiência e Pobreza, vocês conhecem? Experiência e Pobreza? Walter Benjamin. Ele está dizendo lá que... Deixa eu só fechar aqui. Ele está dizendo lá que nós, hoje, Cássia, pensando aí então nessa positividade, nós não estamos onde estamos pela falta de experiência, nós estamos onde estamos pelo excesso de experiência. E são experiências cada vez mais vazias, experiências cada vez mais pobres. Veja a vida de um autoexecutivo hoje. Veja a vida de um homem desse. Fala de linhas de fuga curto-circuitantes. Não seria esse modo que as subjetividades na educação... Não seria desse modo que as subjetividades na educação poderiam atuar? Sim. A linha de fuga, Carlos, ela é, de alguma forma, uma sabotagem. Ela é uma forma de provocar incêndios e curtos-circuitos nos poderes. Agora, o problema, também, como alguém trouxe, é só um. Uma linha de fuga, ela é territorializada, ela é codificada, tão logo ela começa a provocar esses curtos-circuitos, se é que, de fato, ela consegue provocar. Quer dizer, para você fugir do poder, você precisa trair os poderes. Agora, como é que eu faço isso estando dentro de uma escola? Ou dentro de uma fábrica? Eu não consegui identificar ainda. Como é que eu consigo fugir do poder, sendo que eu estou cercado, e nesse caso eu sou um profissional que depende do salário e que depende de levar uma cesta básica para casa ao final do mês, como é que eu consigo escapar disso estando ali dentro? Por quê? Veja só, eu dou aula em 2 colégios particulares. Se eu pisar fora da linha uma vez, é advertência, a segunda é RH. É rua. Quer dizer, essas máquinas, então, elas são muito bem amarradas, elas possuem uma métrica interna de funcionamento muito bem constituída, que elas impedem hoje com que essas linhas de fuga se constituam. É muito difícil, pessoal. É muito difícil. Tudo isso aqui que a gente está falando não é fácil. Se fosse, estaria bom. Não é. Enfim. E é isso aí. Então, o que eu tinha para trazer assim para vocês hoje é de fato uma possibilidade de retomar um Deleuze subterrâneo, um Deleuze menor, um Deleuze pequeno. Porque uma vez Deleuze tendo sido feito um grande autor, aí ele deixa de ser Deleuze. Foucault deixa de ser Foucault. O nomadismo não é... Ele até pode ser discutido dentro de um colóquio, não há problema algum nisso. Mas o nomadismo, a linha de fuga, a desterritorialização, as máquinas de guerra, não são isso aí. Não são instrumentos para que você consiga lá o seu mestrado, o seu doutorado. Claro, muita gente... Como eu disse, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para emitir juízo de valor de nenhuma forma. Mas se nós quisermos, de fato, nos aproximarmos do que esses autores disseram, essas questões todas precisam começar a ser experimentadas na vida. São experimentações, são práticas. Não adianta você ler Deleuze em francês e se doutorar com sanduíche lá na Sorbonne. Claro, como eu mencionei também, para quem está tudo bem, para quem... É um caminho possível, mas essa leitura que nós estamos fazendo aqui não é por aí. Não é por aí. Ela deve servir, de fato, para que a gente roube alguma coisa desses autores, coloque no nosso saco, mas sempre lembrando aquela questão que o Deleuze traz, do saco às costas, e aí sigamos a andarilhagem mundo afora. É isso. Eu não sei se
se nós fomos bem hoje, se deu mais ou menos para contemplar aí o que a gente tinha proposto. Eu não sei como é que fica. Vocês têm mais alguma questão? Eu acho que foi até além. Foi até além, foi muito bom. Então, o Dark Deleuze é isso aí, pessoal. É uma maneira. Inclusive, até ia falar para vocês, na hora que eu estava lá fora tomando uma água, eu já vi um professor da PUC, eu não vou dizer qual, né, que é tradutor do Deleuze, falando que esse Dark Deleuze aí, ele não assina embaixo. Né? Ele fez um podcast outro dia, eu não sei se foi podcast, se foi live, o que é que foi aí, essas coisas novas aí da grande máquina, né? Inclusive na qual nós estamos metidos também, senão a gente não estaria aqui. E ele falou que esse Dark Deleuze, ele não endossa, ele não assina embaixo, é um grande professor, foi aluno do Deleuze, inclusive, ele não endossa o que é dito aí, claro, e aí é que tá, pessoal, aí é que tá, nós precisamos para de alguma maneira a gente se coloque fora de todas essas coisas, ou para que isso seja desmontado em nós precisamos deixar esse modo mesquinho de viver de lado. As subjetividades hoje são mesquinhas mesmo. Né? Obrigado, Lúcio, os amigos todos aí, obrigado, viu, pessoal? Eu que agradeço a paciência de vocês. É que tem a pegada também, né, Rafael, de você pensar de uma forma Foucaultiana, dentro de um extrato do Deleuze, mas a própria captura da academia faz com que você se submeta à institucionalidade dela, né? E aí você cria esses juízos de valores sobre obras como essa, por exemplo. E aí, o Alex, sabe o que acontece, irmão? Como eu tô dizendo, essas subjetividades que estão aí fora, cara, eu nunca vi um modo de vida mais pobre, mais mesquinho, mais cínico do que desse povo, cara. Sabe, uma criança empurrou a outra na escola, isso aí é motivo para 5 horas de briga no WhatsApp. É porque a minha filha, você não sabe com quem você está mexendo, o padrinho dela é advogado, o seu é advogado, o meu é o juiz, você sabe com quem você está falando? Isso é mesquinho, cara. Isso aí é mesquinho. Né? Desmontar, então, essa competitividade, esta premência de ter de suplantar o outro, de ter de estar à frente do outro, de ter que sempre ganhar. Quem é que quer sempre ganhar? É a lógica do neoliberalismo, cara. É a lógica do neoliberalismo. É você estar sempre colocado, é um colocado contra o outro. Nós somos pequenas empresas, pequenos CNPJs, um colocados contra o outro. Quer dizer, para tu entrar numa vaga de emprego com 20 candidatos, você precisa ter 19 derrotados para que um seja o vencedor. Esse é o mundo que está aí. Né? Agora, como eu mencionei, para muita gente, isso aí tá bom. Para muita gente, isso aí tá bom. Se tá bom, siga para lá. Para nós não está. Senão a gente não estaria aqui. Né? Enfim, e o que eu tinha para trazer é isso aí, pessoal. Foi uma apresentação muito breve. Eu não gosto assim muito de ler texto, né? Porque fica parecendo uma aula, né, de faculdade. Isso aqui não é uma aula de faculdade. Eu não sou professor de faculdade, nunca fui, não pretendo ser, nunca prestei concurso, não tenho currículo Lattes, não tem porra nenhuma, cara. Pode me procurar lá que você não acha nada, não tem nada. Eu dou minhas aulinhas lá para criançada, para tomar minha cerveja e viver a vida. É isso aí que eu faço, cara. Né? E tentar me furtar e tentar me esquivar um pouco, né, dessa torrente toda, para que eu consiga viver, né, viver um pouco mais. Porque, como o professor Luiz disse outro dia, a morte mais abjeta é a que se morre em vida. Né? A morte biológica é um destino inevitável de todos nós, mas a morte que se morre em vida, esta é abjeta. Esta é triste. Né? Você vê, o Deleuze diz, né? O único mito que permaneceu, único mito. E aí, ó, Alex lá. É que eu queria mostrar um pequeno Deleuze aqui para vocês. Todas as aulas ele aí. Como que ele chama? Fala aí. Lohan. Ô, Lohan, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Um abração aí para você. Parabéns pelo papai aí. Seu papai é um bom camarada. Obrigado.
Preserva esse paizão aí, que ele é gente fina, vale ouro, viu? Senhor. Legal, tamo junto. Então é isso, meus amigos, né? É tentar fazer alguma coisa de diferente, né? Essa morte que se morre em vida é uma morte triste, né? E eu que dizia para finalizar, o Deleuze diz lá no Antiédipo Guattari, né? O único mito que sobreviveu à modernidade é o mito do zumbi. É o mito do zumbi. Estão aí. Estão aí. O zumbi tá aí, olha para fora. O zumbi tá aí, olha para dentro de um ônibus que você vai ver o mito do zumbi materializado. São vidas completamente empobrecidas, né? Completamente desprovidas de eficazes ao extremo, mas completamente desprovidas de potência. Não há nada ali, nada. São vidas programadas, né? Reativas, cara, vidas reativas, totalmente reativas, totalmente pobres, né? Totalmente doentes, são vidas doentes. Né? Lembra lá do Sócrates, devemos um galo a Esculápio, a Asclépio, né? Que está me curando do mal da vida. É isso aí. O ressentimento, a meritocracia, exatamente é tudo isso que está aí, pessoal. Ou essa relação patológica que nós temos com o tempo, né? Você tem a sensação, alguém vai falar já hoje em cronopoder, né? Quer dizer, você tem a sensação de estar sempre atrasado e a sensação de estar sempre devendo. Um sociólogo chamado Maurício Lazarato fala no homo endividados. É o que nós somos. É o que nós somos. E nós, afinal de contas, queremos isso aí. Porque se a gente não quisesse, a gente estaria fazendo outra coisa. Afinal de todas as contas, é isso. É claro que existe, como eu mencionei, a colonização do inconsciente, a produção da subjetividade, do desejo, mas, afinal de contas, nós abençoamos o que está aí fora. Alguns não abençoaram. Né? Vamos só relembrar eles, para finalizar alguns deles. São milhares. Pat Smith, Virginia Woolf, William Burroughs, Henri Michaud, Antonin Artaud, Rimbaud, Baudelaire, tá? Tem vários. E não pense que a época deles, as máquinas eram mais frouxas do que são hoje. Talvez fossem até piores. Muitos deles, por exemplo, viveram sob o signo do nazifascismo. Kafka, olha o Kafka, escreveu para se desterritorializar, pediu para o seu companheiro de jornada, Max Brod, destruir as obras dele. Max Brod não destruiu. Kafka não escreveu para ser Nobel de literatura, escreveu para se desterritorializar. Né? Um autor menor, literatura menor. E assim são muitos. Né? São muitos. Daria para a gente... esses são os nômades. Né? Esses são os nômades. Que, hora ou outra, aparecem por aí. Esses são alguns conhecidos, há outros que são anônimos. Esses talvez sejam os verdadeiros nômades, né? Os nômades genuínos. Os nômades anônimos, os que passam de forma imperceptível pela sociedade. É isso, meus amigos. Então, vocês querem colocar mais alguma coisa?